Good evening, guys. Good evening, girls. How are you all doing? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa oitava, sim, essa é a de número 8, a nossa oitava live da maratona pré-semana, a maratona pré-semana aí do Fale Inglês Naturalmente, um evento online que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de março, onde eu, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua, vou te mostrar como é possível falar inglês naturalmente em qualquer lugar do mundo, mesmo que você já tenha estudado inglês, ou seja, um completo iniciante. Todo o meu trabalho é voltado para ajudar pessoas a aprenderem a falar inglês de modo natural, de modo mais dinâmico, né? E sempre, claro, baseado em ciência, não é em achismo e nem em falsas promessas do tipo seja fluente em 15 dias ou aprenda inglês dormindo ou coisas do tipo. Afinal de contas, eu sou profissional na área de ensino de língua inglesa, dou aula desde 1993, profissionalmente, assim como carreira, eu assumi a carreira em 97, sou autor de 3 livros, né, e 3 livros muito bem vendidos no Brasil, graças a Deus, Gramática de Uso da Língua Inglesa, Inglês na Ponta da Língua e o Combinando Palavras em Inglês, todos eles facilmente encontrados em livrarias no Brasil, seja físicas ou online, ou na Amazon. Tá? E para quem não conhece, o Inglês na Ponta da Língua é um dos mais antigos sites de dica de inglês no Brasil. A gente está online desde 2007, 2005, se contar a época de comunidades do Orkut. Então é esse período que a gente está aí dando dicas para todo mundo. E curiosamente, né, os temas às vezes são os mesmos de 10, 15, 20 anos atrás, mesmo antes da era de internet, e a gente continua respondendo todo mundo com o maior prazer até os dias de hoje, tá? Por mais repetitivas que sejam as perguntas, a gente continua aqui, que é uma maneira de continuar aprendendo cada vez mais. O Inglês na Ponta da Língua, como site, para quem não sabe, é o inglesnapontadalingua.com.br. Lá nós temos mais de 2.600 dicas sobre os mais variados temas de inglês. Tem 200 dicas de gramática, tem umas 400 dicas de expressões idiomáticas, de vocabulário, enfim. Dicas sobre como melhorar o listening, como melhorar o speaking, como melhorar o reading, como praticar inglês para desenvolver e manter a fluência. Enfim, tem várias e várias dicas no site inglesnapontadalingua.com.br. Por isso que muitas vezes quando me fazem perguntas e o tempo é curto, eu falo, olha, dá uma olhadinha lá no site e vocês vão encontrar essas informações lá, tá? Então, nosso tema hoje é sei muito inglês, eu sei bastante coisas em inglês, mas eu não falo nada ou quase nada. Esse é motivo de frustração para muita gente, né? E eu confesso para vocês que eu, Denilson, passei por isso. Teve uma época da minha vida que eu cheguei nesse limbo, né? Eu sabia muita coisa em inglês, eu sabia assim, se alguém chegasse e perguntasse alguma coisa de gramática da língua inglesa, eu falava na hora, eu conseguia identificar erros, eu sabia um montão de palavras. Quando eu pegava um livro para ler, ou um texto, né? Pegava não um livro como esse daqui, mas pegava um texto simples, começava a ler, e eu via assim, caramba, eu sei bastante coisa em inglês. Mas na hora de falar com as pessoas, eu simplesmente não conseguia. Tava aquele gelo, né? E além do gelo, era aquela frustração de não conseguir expressar as ideias de modo correto. Então eu lembrava, depois quando eu parava um pouquinho, eu falava, poxa, mas eu sei as palavras, eu sei a gramática, por que eu não consigo falar? E eu acho que muita gente passa por isso, né? Eu acho que muita gente passa por esse tipo de situação também. E por que isso acontece? Já que isso é tão comum, isso não é coisa, exclusividade só de uma ou duas pessoas. Muita gente passa por essa situação, por esse probleminha. E por que ele acontece? Então vamos lá. As razões pelas quais a gente tem essa coisa do saber muito inglês e não conseguir falar é justamente pelo fato de quando nós começamos a aprender inglês, lá no básico mesmo, ou você estudando sozinho, a gente se devota muito na escrita e na leitura. Então, a gente estuda muita gramática, né? Então, pega muita gramaticazinha e fica ali horas e horas estudando gramática, lendo regrinha de gramática, fazendo tarefa. Ou seja, a gente mais lê e escreve quando começa a aprender inglês. Escuta, mas escuta, assim, aquelas coisas bem básicas que a gente já está ali acostumado e quer se acostumar com aquilo, né? Então,
a gente não pratica muito o speaking e o listening quando começa a estudar inglês. Em alguns casos, hoje em dia, isso começa a mudar bastante, mas ainda assim, né, principalmente na nossa cultura, a cultura de línguas latinas, línguas românicas, a gente tem muito essa coisa de ler bastante sobre a língua, né, e não usar a língua. Então, isso é algo que atrapalha em muito o desenvolvimento de quem quer falar inglês. Então, assim, repetindo, por que esse problema acontece? Porque é característica nossa, lá no começo do nosso estudo de inglês, e até o intermediário, mais ou menos, porque as pessoas começam a se preocupar com essa coisa de que sabem muito inglês e falam pouco, somente quando chegam no nível intermediário, porque aí já fala assim, poxa, eu sei toda a regra do present simple, eu sei sobre present perfect, eu sei sobre past simple, eu sei present continuous, eu sei there is e there are, por que eu ainda continuo cometendo alguns errinhos e por que eu não consigo falar? Justamente porque foca demais na leitura e na escrita. É assim no começo de praticamente todo mundo, e principalmente quem estuda inglês sozinho passa muito por isso. Não dedica tempo à fala, né, e ao listening, ao speaking e ao listening. E aí vem aquelas perguntas tradicionais também. E como é que a gente faz para resolver esse problema? E esse aqui é o ponto central da nossa conversa hoje à noite, tá? Antes de falar sobre isso, quero dizer que tempos atrás, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, eu postei um vídeo, nem sei, 1 ano e meio, alguma coisa assim. Eu postei um vídeo no YouTube falando sobre essa situação. Foi um vídeo que gerou muita comoção, digamos assim, né? Porque alguns professores não concordam muito com essa ideia. Eles acham que se a pessoa sabe bastante inglês, ela não falar é porque tem algum outro problema, enfim, algo meio sem explicação. Eu, né, na minha formação como pesquisador, isso é algo, eu não sou único, né? Tem outros autores que falam sobre isso. Então tem, por exemplo, um cara chamado Scott Thornberry, que é uma referência mundial na área de ensino de língua inglesa e aprendizado de inglês. Ele é um dos caras que fala isso, né? Que ele nota isso, que os alunos às vezes sabem muita coisa em inglês, sabem muito sobre a língua, mas não sabem usar a língua, né? O como a língua realmente ocorre. Então tem gente que não concorda muito com essa tese, né? De que, não, se o cara sabe muito, ele consegue falar. Isso é ilusão. E na verdade não é ilusão, porque a gente tem como comprovar isso. As pessoas, às vezes, elas mais leem e escrevem do que falam e escutam. Tem outra coisa curiosa aqui, que é o lance do escrever, né? Que às vezes que é uma habilidade que a gente chama de habilidade de output, ou seja, ela é uma habilidade de saída. Então eu tenho conhecimento da língua e consigo transferir para o papel. Eu consigo escrever alguma coisa. E isso acontece porque a escrita, a gente para um pouquinho para pensar, a gente pode demorar um pouco mais, a gente pode rever o que a gente escreveu, e na fala é uma coisa muito assim, da hora, né? A gente começa a falar, tipo, se eu tiver que começar a falar inglês aqui agora, eu vou ter que mudar de uma hora para outra, né? Sem edição, sem corte, sem nada. Se eu errar, errei, e assim vai, a vida segue. Então a gente tem esses dois lados da moeda, né? Tem gente que não concorda com essa tese e tem gente que concorda. Eu sou da turma que concorda, porque a maioria do pessoal com quem eu converso sabe que isso é real, isso é a verdade, tá? Então, assim, tem umas coisas curiosas em relação ao aprendizado de inglês, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala isso, de que as pessoas no começo do aprendizado da língua, elas mais leem e escrevem do que escutam e ouvem, já fala assim, mas tinha que ser então que nem na nossa primeira língua, né? Tinha que ser que nem na língua materna, no português. Porque quando eu era criança, eu mais ouvia e falava, repetia e tudo mais. Então, acho que eu tinha que aprender uma outra língua assim também. Legal, você tem sim que aprender uma outra língua dessa maneira, né? No começo você tem que falar, ouvir, repetir e repetir muito, né? Como se fosse realmente uma criancinha. Mas tem que tomar muito cuidado com essa tese também, porque vocês não são mais crianças, vocês são adultos. E como adultos, né, vocês têm o dia a dia de vocês têm as frustrações, vocês têm as ansiedades, vocês têm um monte de coisa. E o profissional de ensino, ele tem que estar ciente disso. Então, eu não vou ensinar inglês para vocês como se vocês fossem criancinhas aprendendo a primeira língua. Isso não existe. Sem contar que vocês já têm uma língua instalada no hardware de vocês, né, na memória, que é a língua materna. Então, a gente pode usar essa língua materna para poder fazer
para poder fazer as comparações entre inglês e português e vocês aprenderem. Tem, claro, algumas dificuldades em relação a isso, né? Então, como é que a gente começa a mudar essa situação? Denilson, eu sei muito inglês, sério mesmo, eu sei bastante gramática. Se eu fizer uma atividade de gramática aqui agora, eu tiro numa nota 8 a 10. Se duvidar, eu tiro até 10, porque eu sou bom em gramática. Denilson, eu também sou bom em vocabulário, eu sei um montão de palavras em inglês. Mas na hora de eu falar, eu não consigo juntar a palavra com as regras gramaticais, o meu cérebro trava, porque eu fico pensando na regrinha gramatical, eu não lembro da pronúncia direito, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo e acabo não falando nada. Por que isso acontece? Porque falta treinamento no começo, né? Estou repetindo isso aqui bastante. Faltou lá no começo praticar mais essa coisa de listening e speaking, né? Geralmente as pessoas praticam muito speaking no começo do curso só para fazer perguntas pessoais básicas, né? What's your name? Where are you from? How old are you? What do you do? Enfim, essas coisinhas bem simples. E aí chega uma hora que começa a fazer análise gramatical, né? A diferença entre there is, there are, o verbo to be no present simple, no past simple, que mais? O verbo, saber colocar a regrinha ortográfica do ing ou do ed no passado, do ing no continuous tenses, do ed no passado, decorar a lista de verbos irregulares. Então fica uma coisa assim muito mecânica, deixa de ser mais natural, mais prática, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da fala. E quem estuda inglês sozinho faz muito isso, porque acha que essa é a base do negócio, quando na verdade não é bem assim. Quanto mais vocês focam em listening e em speaking, melhor. Começa a mudar isso tudo. E como é que a gente se dedica mais ao falar e ao ouvir inglês? Se esse é um problema que vocês têm, né? Aquela coisa assim, eu quero sair, resolver isso. Eu já estudo inglês, eu sei que eu tenho este problema, ou eu sou iniciante e não quero passar por esse problema. O que é que eu faço, então? Uma das coisas, eu falei isso ontem quando eu falei de vocabulário, uma das coisas é ser criativo. Sempre que você aprender alguma coisa, use a sua criatividade para usar aquilo em outros momentos. Aprendeu uma expressão, tipo ontem eu falei de um collocation, que é, e eu falo sobre ele sempre, throw a party. Então, se você começa a pegar esse throw a party e criar exemplos com ele, né, com essa combinação, sabendo que throw a party significa fazer uma festa, nunca diga make a party or do a party, porque quem estuda muita gramática e palavrinha solta vai fazer esse tipo de tradução, tem que aprender a combinação, throw a party. Use a sua criatividade para criar novas sentenças com essa combinação, throw a party. I'm gonna throw a party to mom. Eu vou dar uma festa, fazer uma festa para a mamãe, ok? They threw a birthday party. Eles fizeram uma festa de aniversário. Enfim, ou você procura mais exemplos e crie seus próprios exemplos, use a sua criatividade e faça frases naturalmente. Não tenha, o objetivo é praticar aquilo que você está estudando, aquilo que você quer lembrar, tá? Aquilo que você quer memorizar, na verdade. E quanto mais você fizer isso, melhor. Então isso vai te ajudar bastante. Por que todo mundo lembra de coisas como The book is on the table, What's your name, Where are you from, How old are you? Por que todo mundo praticamente lembra disso? Justamente pelo fato de ouvir e repetir isso inúmeras e inúmeras vezes. Em relação às outras coisas, deveria ser a mesma. Por isso que é muito importante que vocês anotem isso aí, tá? Além da criatividade, é muito importante que no estudo de vocês, quando vocês estiverem se organizando para estudar inglês, não é se organizar em termos gramaticais. Hoje eu estudo present simple, amanhã o past simple, depois de amanhã present continuous, depois o past... Não é isso que vocês têm que estudar. Isso é só um detalhe, né? Um grãozinho de areia no oceano de coisas aí que vocês precisam ter em mente. Então, o legal, e é uma coisa que eu sempre falo, é estudar tendo como objetivo vocabulário de uma determinada situação. É você aí se organizar e pensar, bom, eu quero aprender a falar inglês porque eu me imagino fazendo uma viagem um dia com a minha família, acabando esse negócio, essa loucura que a gente está vivendo agora, eu quero fazer uma viagem com minha família para tal local, quero ir para a Inglaterra, quero ir lá conhecer Londres, quero ir no interior lá das cidadezinhas, eu quero ir lá onde o Shakespeare nasceu, né, viveu e tudo mais, e aí você pensa, bom, o que eu preciso aprender? Bom, sei lá, eu vou pegar um táxi, um Uber de vez em quando e posso puxar conversa com o motorista, né?
Que tipo de conversa eu vou ter com essa pessoa? E aí você começa a imaginar diálogos que você teria com aquela pessoa. Você pode entrar em sites que tenham esse tipo de assunto, né, de situações, e ler a respeito, ver as frases principais, decorar essas frases. Então, é de extrema importância, aí sim, anotem aí o resumo do que eu quero dizer, é de extrema importância que vocês estudem, tendo como base situações do cotidiano, seja de trabalho, seja de faculdade, seja do dia a dia, seja o que for. Então, situações do cotidiano e diálogos, porque é isso aí que vai ajudar você a entender como é que a fala ocorre. A gramática é um mero acessório dentro disso daí. Então, vocês vão pensar assim, eu vou para um restaurante, eu vou ter que comer 1 hora. Que tipo de diálogo eu vou ter com o garçom, né? O garçom ele vai perguntar se eu quero fazer o pedido, aí eu vou fazer o pedido, eu vou ler o menu, vou dizer lá o que eu quero e tudo mais, depois vou pedir a conta, vou dizer que a conta está errada ou que está certa, vou agradecer. Você imagina um diálogo com o garçom. Se você encontrar material, e tem muito material disso na internet, encontrar site que tenha esse tipo de diálogos situacionais, lembram desse nome, diálogos situacionais, baixar esses diálogos, baixar o áudio e usar isso como guia de aprendizado durante a semana, ajuda muito vocês, porque é muito melhor do que ficar só decorando regrinha gramatical e palavrinhas soltas ao longo de uma semana. Então, foquem em aprender diálogos situacionais, ok? Se o seu objetivo é para trabalho, para negócios, pense no seu ramo de negócios, o tipo de situações que você estaria envolvido. Eu vou me envolver com situações de venda. Então você pensa assim, bom, como é que eu vendo meu produto em português? E começa a imaginar a situação em inglês. Isso era uma coisa que quando a ficha caiu para mim, lá na década de 90, quando eu estava estudando inglês, quando a ficha caiu para mim em relação a isso, todas as vezes que eu estava na rua, estava em algum canto, eu ficava imaginando como eu teria um diálogo com aquela pessoa naquela situação em inglês. É coisa de louco, mas quem quer aprender inglês vai ter que dar uma de louco, vai ter que falar sozinho, vai ter que se virar. Então, por exemplo, eu sempre conto isso, né? Quando eu estava no banco para trocar um cheque, né, na época a gente trocava cheque salário, eu me imaginava quando eu estava na fila, além de reclamar que a fila não andava, que estava quente, estava ruim, não sei o quê, às vezes eu parava e falava assim, tá, peraí, como é que eu falaria, né? Como é que eu teria um diálogo com o cara do caixa sobre essa situação que eu estou aqui agora? Eu quero trocar o cheque. Como é que eu diria para ele, quero trocar esse cheque? Aí ele vai me falar alguma coisa. Aí eu vou falar, eu quero em notas miúdas. Como é que eu diria notas miúdas em inglês? Eu quero depositar metade desse valor. Como é que eu diria isso? Depositar a metade do valor. Aí eu imaginava, sei lá, ele falando alguma coisa de próximo mês, enfim, ou o que tinha acontecido na poupança naquele mês. Eu ficava imaginando umas coisas assim meio loucas, e aquilo que eu sabia falar em inglês, eu praticava ali mentalmente dentro da minha cabeça, normal, ajudava a passar o tempo, a se divertir e tudo mais. Eu estava revendo meu conteúdo de inglês, aquilo que eu estava aprendendo, e estava vendo também coisas que eu não sabia. Porque quando eu pensava em algo assim, como é que eu falaria isso? Isso eu não sei. Eu anotava num papelzinho para não esquecer, e quando eu chegava em casa eu ia estudar. Agora eu sei como é que é. E às vezes eu escrevia também, o diálogo em papel, no caderno, e tentava praticar aquele diálogo em voz alta. Eu decorava diálogos, né, de livros, eu pegava livros de curso de inglês, isso aqui é um exemplo, tá? E aí eu pegava algum diálogozinho que tivesse, e eu ia ler aquele diálogo, decorava o diálogo, isso me ajudava muito. E acima de tudo, usar a criatividade. Isso é usar a criatividade a favor do seu aprendizado, e a gente tem que fazer muito isso. Outra coisa importante, bom, eu falei então, usar a criatividade, estudar tendo como base o conteúdo de diálogos situacionais, né? Não é só gramática, isso aí você vai fazer a parte, eu falo muito sobre isso. Decorar palavras soltas, ok, legal, você quer decorar, beleza, mas foque também em frases completas, né? Aquilo que eu chamo de chunks of language, que são as frases completas, as frases fixas, as semifixas, os collocations, os polywords. Já falei muito sobre isso. Que mais? Outra coisa que é super importante, né? E hoje em dia a tecnologia ajuda muito nessa questão de você poder praticar mais a sua fala e seu listening. É aproveitar a tecnologia mesmo a seu favor. Então, hoje nós temos aplicativos nos quais você pode entrar e bater papo com as pessoas.
Quem já acessa o Clubhouse, quem já está no Clubhouse, tem várias salas de inglês nas quais as pessoas entram, se apresentam, falam que gostam, tem os temas lá que os moderadores colocam para cada momento, e isso ajuda e muito. Tem pessoas que começaram a usar o Clubhouse, estudantes de inglês, começaram a usar o Clubhouse há 30 dias atrás, né, e com o foco de melhorar o inglês, que estão melhorando absurdamente, porque tem contato com a língua quase que diário ali, para poder praticar, para poder falar alguma coisa, para poder se expressar. Então, o que eu quero dizer com isso é, aproveitem também a tecnologia. O Twitter está inventando algo parecido, né? Sala de bate-papo. Que mais? No Telegram também tem essa possibilidade, né, de você bater papo com outras pessoas em inglês, e é bater papo em tempo real, não é que nem mandar áudio pelo WhatsApp, né? Mandar áudio é uma coisa, o negócio é bater papo mesmo, é ali na hora. Porque se você mandar áudio, às vezes você vai ouvir o áudio e falar, nossa, que porcaria, vou apagar. E na vida real, não tem como apagar. Você vai falar e vai ter que se expressar daquela maneira. E é assim, isso vai ajudando muito vocês a resgatar o conhecimento que vocês têm da língua, aquele montão de coisas que vocês sabem, vai começar a fluir de uma maneira bem mais natural. Porque o que está faltando aí nessa história, né, de resolver o problema dessa situação de sei muito inglês, mas não falo nada, é justamente a questão de começar a falar. E vocês precisam falar. O objetivo de todo mundo é falar inglês, né? E aí vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Sobre melhorar, vem no outro ponto, né? Além de aproveitar a tecnologia, as oportunidades tecnológicas, vocês têm também que aproveitar, não podem ter medo dos erros, né? E aprender com os erros. Eu sempre bato nessa tecla. Quando eu comecei a aprender inglês, e tinha a oportunidade, eu sempre fui meio cara de pau em relação a isso. Quando eu tinha a oportunidade de falar inglês com alguém, eu falava do meu jeito, não estava nem aí. Aí vocês vão falar assim, mas nem todo mundo é assim. Concordo, nem todo mundo é assim. Mas acho que o grande problema da maioria das pessoas não é a vergonha, sei lá, não é medo, né? É essa vergonha de o que vão achar do jeito que eu vou falar. O importante é que você fale, você vai começar a falar. Se eu me mantivesse calado durante o tempo todo, talvez eu não falaria inglês hoje. Talvez eu teria desistido em algum momento. Então, a partir do momento que você começa a usar o que você sabe, mesmo cometendo erros, né? Mesmo e aprendendo com esses erros, com o tempo você vai vendo que você está melhorando. É bom cometer erros, porque aí eu vejo o que eu tenho que melhorar. É bom cometer erros porque eu vejo que eu já melhorei. Então, um exemplo que eu dou sobre isso, não é de fala, mas é de escrita. Eu tinha o hábito, quando eu lá em 92, 93, 94, enfim, eu peguei a mania de ter um caderno no qual era um diário. Não era um diário, mas é como se fosse um diário, tá? E o que eu fazia nesse caderno? Eu tinha uma parte nele que eu anotava o que eu tinha feito no dia. Né? Assim, poderia ser o dia mais repetitivo, um dia comum na vida de qualquer adolescente brasileiro, e não acontece nada de tão impressionante assim, ainda mais que não tinha internet. Eu colocava lá o que eu tinha feito. Eu fui para a escola, eu fui trabalhar, eu acordei tal horas, eu fiz tal coisa, no trabalho, na escola eu tive aula disso e daquilo outro, tive que apresentar trabalho de não sei o que, conversei com não sei quem sobre tal assunto. Então eu colocava essas coisas. Às vezes eu escrevia sobre coisas que eu ia fazer na semana seguinte. Semana que vem eu tô indo viajar, vou para casa da minha avó, passar as férias, não sei o que, isso, aquilo, e eu colocava lá. Às vezes colocava coisas que eu pensava em fazer algum dia na vida. Né? Daqui 15 anos tenho desejo de viajar para tal canto, fazer tal coisa, ter isso, aquilo, outro, tá casado, tá com tantos filhos, sei lá. Eu tinha a mania de escrever as coisas. E aí, por que eu tô falando isso? Questão dos erros. Eu acho que uns 10, 15 anos depois, bem mais que isso, eu encontrei um desses cadernos numa caixa que me acompanhava de mudança em mudança de um canto para o outro. E aí eu encontrei essa caixa com alguns livros de inglês dentro, livros daquela época que eu estudava, né? Alguns deles estão por aqui ainda. E encontrei também um daqueles caderninhos que eu acostumava fazer minhas anotações e escrever as coisas, meu pequeno diário, digamos assim. E eu fui ler aquilo. Gente, era tão, assim, era um negócio tão cheio de erros, né? Tanto de vocabulário quanto de gramática, de construção de sentenças, de uso das palavras, tipo, confusão entre as palavras hope, wait e expect,
que tudo se traduz como esperar. Eu confundia as três e escrevia de qualquer jeito. Eu falava, nossa, eu usava dessa maneira. Nossa, eu fazia assim. Nossa, eu fazia aquilo. E fiquei com aquela coisa assim, que vergonha do meu inglês naquela época. Aí depois eu parei e pensei, não, vergonha não. Né? Legal, porque esse aqui é o começo. Vergonha seria se eu encontrasse esse caderno, visse aquelas anotações e falasse, aquela época eu sabia alguma coisa de inglês, hoje eu não sei nada, né? Eu deixei o sonho de lado. E foi bom é bom rever os erros, é bom ter erros, para a gente poder ver o quanto nós estamos melhorando ao longo da caminhada. Então não tenham medo de errar quando for para falar com alguém. Aprenda com esses erros. Os erros são importantes na construção do nosso aprendizado. Eu sei que isso é difícil de se dizer, ou melhor, é difícil de aceitar, né? Tem muita gente que fala assim, Denilson, para ti é fácil, tu já fala inglês, passou nos exames da Cambridge, é autor de livros, é especialista, não sei o que, para tu é fácil, para mim não. Tira essas desculpas da sua cabeça, né? Não perca o hábito também de rebater as coisas, arrisque-se mais. Não tem com quem falar, não quer falar com ninguém, fale sozinho. Grave, mande um áudio para você mesmo dentro do WhatsApp, e compare, vai melhorando. Hoje eu vou falar sobre tal assunto, eu vou ler esse diálogo aqui. Leia o diálogo. Daqui uma semana, leia de novo. Daqui 2 semanas, leia de novo. Compare os 3 áudios e veja como você melhorou, tá? Do terceiro para o primeiro. A intenção é que melhore, né? Se você notar que piorou, tem alguma coisa errada aí. Tem que rever a situação, certo? O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Né? A questão de essa ideia de saber muito inglês e falar pouco, e praticar mais a fala. Falei do medo, falei de usar a criatividade, usar diálogos situacionais, decorar diálogos, dedicar-se ao ouvir e falar inglês, né? A questão de se arriscar mais para as oportunidades, que foi o caso de aplicativos, ou de sites, ou de situações em que você tem que falar inglês. E acho que dos diálogos, uma coisa que eu tenho que falar é que você tem que ouvir e repetir muitos diálogos. Tem gente que tem o hábito, né? Tem a triste mania. Quando eu dou essa dica, tem gente que fala assim, então agora eu vou estudar um diálogo por dia. A ideia não é estudar um diálogo por dia. A ideia é pegar um diálogo pequenininho, como esse daqui, e estudar esse diálogo durante a semana toda, sabe? É como se você fosse um ator, uma atriz de teatro, de cinema, seja o que for, e você tem que fazer essa personagem aqui. E aí você escolhe uma e vai praticar isso a semana toda. I think I'd like to pick up a few souvenirs before I go back home. Any suggestions? Mas eu não falo rapidinho assim. Tudo bem, você vai pegar diálogo do seu nível de inglês, né? O seu diálogo é básico. Eu poderia até pegar um livro de básico aqui para ser mais fácil, só que está longe. Você pode pegar um diálogo de nível mais básico e praticar esses diálogos básicos, né? Ao invés de ir para um muito avançado. Deixa eu ver se ou um texto mesmo. Tem um aqui de nível básico. Esse aqui é básico mesmo, tá? Livro 1, de algum curso de inglês aí do passado. Aí eu não acho nenhum diálogo nele. Quando eu quero, eu não encontro. Tem um monte de... Tem textos, né, para você praticar. I usually get up at about 5:30 in the morning. I have a shower at 10 minutes. I have a shower for 10 minutes or so, and then get breakfast. After eating, I get ready for work and leave at 7:30. I catch my bus 20 minutes later. E assim, você lê o texto, né? Mande esse texto para você mesmo e compare depois. Ouça isso várias e várias vezes, repita várias e várias vezes ao longo de uma semana. Não é trocar de diálogo todo dia, não, tá? E aí vocês vão falar assim, Denilson, esse texto que você leu aí realmente é de nível básico? Sim, tá? É a segunda lição de um curso de inglês básico. A quantidade de coisas que a pessoa tem que falar aqui, tem que saber. Interessante, né? E aí as pessoas ficam estudando muita gramática, muita palavrinha solta, e é por isso que não consegue falar. Sabe muita coisa sobre a língua, mas não sabe usar a língua, né? Não tem essa capacidade de usar a língua. Por quê? Tá faltando organização, tá faltando focar em coisas que vão ajudar a desenvolver realmente a fala, por isso a ideia de diálogos, repetir diálogos e frases, usar diálogos situacionais, imaginar as situações, encontrar diálogos naquelas situações, isso ajuda bastante. Aí tem uma pergunta que o Jonathan tinha feito aqui, né? Que é sobre shadowing. Is shadowing a great technique to improve speaking? O shadowing é um nome que inventaram de uns tempos para cá para uma técnica que a gente sempre usou
né, no ensino e aprendizado de inglês, acho que desde que o mundo é mundo, desde quando Deus dividiu lá as línguas na Torre de Babel, né, para quem crê nisso aí, o pessoal acho que já meio usava isso para aprender a língua dos outros, certo? E o que é o shadowing? Shadow é sombra, certo? Então, o que tem a ver esse sombra, né, sombreamento, sombreando, sombrear, com falar inglês? É o nome de uma técnica muito simples que é a seguinte: você vai pegar um diálogo, certo? Como este daqui, tá? Vou ler esse livrinho aqui de novo. Você vai pegar esse diálogo, você vai pegar o áudio dele e você vai estudar vai ouvir o áudio, vai anotar aqui a questão de pronúncia das palavras, aquelas outras questões de pronúncia que eu falo sempre, vivo repetindo: connected speech, intonation, sentence stress e word stress. Estude bem isso aqui, ouça várias vezes, leia, né, no ritmo natural. I think I'd like to pick up a few souvenirs before I go back home. Any suggestions? What do you have in mind? Nothing in particular, just something to help me remember my trip. Então você vai praticando isso 1 dia, 2 dias, vai ouvindo, e aí você vai tentando também ler na mesma velocidade em que os caras lá no CD, no MP3, na fita cassete, sei lá o que você usa aí para ouvir, você vai para fita cassete já foi, né? Você vai tentar ler ao mesmo tempo ou falar ao mesmo tempo que o pessoal está falando aqui. Isso é shadowing. Isso ajuda muito no desenvolvimento da pronúncia, no desenvolvimento do speaking, até na memorização de chunks of language, de sentenças, porque você vai ter que aprender desse jeito, na melhora da articulação, porque você vai perceber como os sons são feitos, como cada coisa é lida. Você não vai falar assim: I think I'd like to pick up a few souvenirs before I go back home. No shadowing, você vai praticar a leitura, a fala, né, num ritmo natural, mantendo a mesma velocidade, ritmo, a entonação que o pessoal está fazendo no arquivo, no áudio MP3, lá no arquivo MP3 que você estiver ouvindo. Aí você vai falar assim: mas eu sou iniciante, eu não consigo fazer isso. Tudo bem, então você vai pegar um material do seu nível. Você vai pegar What's your name? Oh, my name is Dennis. And how old are you, Dennis? Oh, nice to meet you, Dennis. Você vai pegar diálogos curtos, simples e vai começar a fazer isso. Quando a gente dá essa dica de shadowing, tem gente que fala assim: então eu vou pegar um texto de uma matéria na BBC ou na CNN e vou ver se tem o áudio e vou praticar aquilo tudo. Aí tem 30 demais, né, Denilson? Tem, sei lá, uns 8 parágrafos gigantes, porque é uma matéria de economia e o cara quer aquilo lá. Calma, vai com coisas situacionais. Olha a ideia dos diálogos situacionais. Isso vai ajudar a desenvolver a fala. Vocês vão ver como o conhecimento que vocês têm, esse muito que vocês sabem, vai começar a fazer mais sentido na prática. E vocês vão ver como aquele conhecimento todo teórico, né, de palavrinhas soltas, de gramática, não vai mais te atrapalhar tanto assim quando você quiser falar inglês, quando você quiser expressar alguma coisa numa situação correta. É assim que a gente resolve essa coisa eu sei muito inglês, mas não falo nada. É focando na fala, é focando nas expressões, nas frases, nos diálogos, naquilo que você quer dizer. Isso sim faz uma grande diferença no desenvolvimento, né, do seu inglês, ok? Bom, dito tudo isso, né, agora eu vou para as perguntas. Lembrando que isso aqui, essa é a nossa 8ª live, ok? O tema dessa 8ª live foi sobre sei muita coisa em inglês, mas não falo nada, que é uma situação muito comum e que tem que ser resolvida assim que ela é identificada, ok? Essa 8ª live, assim como todas as outras, né, que a gente teve e que vamos ter ainda, elas são uma maratona, né, da pré-semana Fale Inglês Naturalmente, que é o evento lá online que vai acontecendo entre o dia 22 e 28 de março, no qual eu vou mostrar a vocês como é possível falar inglês naturalmente em qualquer lugar do mundo, mesmo que você já tenha estudado, já tenha um conhecimento de inglês, ou seja, um total iniciante. Para vocês se inscreverem, para participar dessa semana e não perdê-la,
né? O pessoal aqui no YouTube tem um link, pode clicar nesse link para se cadastrar. O pessoal no Facebook também tem um link aqui e podem se cadastrar. Né? Clicando nele vão se cadastrar certinho, bonitinho. Aí o pessoal aqui do Instagram pode clicar no link que está na bio, né? Lá no perfil, e participar aí, receber as informações sobre a semana Fale Inglês Naturalmente, beleza? Agora, deixa eu ler aqui alguns comentários que vocês mandaram, algumas perguntas se eu achar, e quem quiser mandar mais perguntinha, sinta-se à vontade aí, ok? A Tatiana Prado está aqui no Facebook, né? Mais uma vez, ela está acompanhando quase todas as lives. A Juliana Leme já mandou aqui um Happy St. Patrick's Day, hoje é dia de São Patrício, né? Feriado muito comum na Irlanda, certo? Então, ela mandou isso aqui. Quem mais? O pessoal tá falando... O Felipucci no Instagram colocou, nesse caso, é a pronúncia. Como assim é a pronúncia? Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. A Teacher Bia estava presente aqui e falou, somos adultos e não crianças, temos que dar atenção para todas as habilidades. Exatamente. Né? O pessoal aqui no Felipucci. Explica aqui o que você quer dizer com, nesse caso, é a pronúncia, tá? Por favor, só para eu entender. O pessoal no Instagram, vocês estão me vendo ainda? Manda um oi aí, por favor. Que eu recebi uma mensagem de erro aqui no computador. Acho que sim. Fala, Felipe. Vamos ver aqui no YouTube quais foram as perguntas que mandaram aqui. Fabiano Leite. My weakness is just the speaking. Né? A fraqueza dele é só o speaking. Então tem que mudar isso aí. O André mandou um salve, André Lopes mandou um salve, aí ele colocou assim, interessante seu conceito de aprender a aprender. Acredito que o aprendizado de um idioma é uma constante construção e desconstrução, por isso muitos alunos desistem no meio ou começo do aprendizado. Na verdade, André, eu acho assim, as pessoas criaram uma cultura, né, de que, enfim, foi criada uma cultura de que existe uma mágica para se aprender inglês, existe uma... Como é que fala? Existe algo milagroso, que ela não precisa fazer nada, que ela vai aprender só de ouvir alguém falando, ou só seguindo dica de alguém, né? Eu acho que criou-se muito essa cultura. Graças a Deus, eu acho que ela está mudando também. Pelo menos tem um pessoal mais consciente, que é uma coisa que eu falo muito. Os alunos têm que ser, quem quer aprender inglês tem que ser consciente do seu papel como aprendiz. Ele não vai acontecer do nada, né? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla do aprender a aprender. Antes, né, de alguém pensar em aprender inglês ou aprender qualquer coisa, ela tem que ver como que ela vai aprender aquilo, como é o aprender a aprender. Ela pensar no processo dela, né, ativo, como um aprendiz. Porque às vezes as pessoas elas querem aprender inglês de modo passivo, só querem, não querem fazer uma tarefa, não querem fazer uma atividade de speaking, não querem ler um texto que o professor pediu para ler, não querem participar de um bate-papo, de alguma coisa, embora esteja todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, esperam vir esse príncipe ou princesa encantado, que vai dar aquela, né, a mágicazinha, o beijo que vai fazer acordar para a vida e vai, agora eu falo inglês. Né? Tem aquela cultura ainda que só aprende inglês quem mora fora do Brasil. Parece que quando a pessoa chega no outro país, ela respira o ar e já começa a falar inglês. Né? Pelo contrário, tem gente que vai morar fora para aprender inglês e não aprende nada, faz desaprender o que já tinha aprendido. Então vai muito de cada um, né? Sei lá. Mas isso é uma coisa que eu falo bastante, né? A questão do aprender a aprender. Por isso que antes de ensinar qualquer coisa, em qualquer um dos meus cursos, seja o curso de professores, seja o English Matrix, seja o curso de pronúncia, qualquer curso que eu tenha, aqui eu ofereça, as primeiras aulas é sobre aprender a aprender, porque tem que ter isso. As pessoas têm que saber o que significa aprender uma língua, né? Não é de qualquer jeito. Vamos ver aqui quem mais...
A Mari Oliveira escreveu aqui: eu participo de grupos de conversação no WhatsApp, converso no Linkby, mas ainda não me sinto completamente segura para conversar num face-to-face. Mas é prática, né, Mari? Você está ali, ó, você está se arriscando, você está conversando, participando de grupos de conversação no WhatsApp, você está conversando em outros aplicativos. Tudo é questão de prática. Uma hora você vai estar num cara a cara, um face-to-face, vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que se expressar. E é bom, isso já vai te ajudando a se preparar, porque não é tão diferente assim, né? Hoje, no mundo tecnológico que nós temos, conversar cara a cara com alguém, conversar pela internet é quase a mesma coisa, sei lá, ainda mais nesse momento que nós estamos atualmente.